para falar, até fiz questão de trazer umas fotos aqui, para falar da offshore do Guedes, tá? Que saiu na mídia. E uma das razões pela qual, quando eu comecei a fazer esse trabalho com vocês, é porque eu achava que tinha muita notícia mal informada sobre as pessoas. Tá? Então, saiu uma notícia na revista Piauí, eu já trabalhei com esse tema. Eu queria trazer aqui alguns parágrafos da notícia. Vamos lá. Então, vai lá. Então, o cara fala o seguinte, saiu em todos os lugares, vamos lá, o Alexandre Molon. Então, vamos lá, o que ele fala? Urgente, Guedes vai ter que se explicar. Acabar de ser aprovado nosso requerimento de convocação de Paulo Guedes sobre a sua offshore em paraíso fiscal. Enquanto o dinheiro do ministro rende em dólar, o povo passa fome diante da inflação e do desemprego. Gente, isso aqui é narrativa. Por que eu falo que é narrativa? A primeira coisa que o Alexandre Molon tinha que considerar é o seguinte: quantos por cento do patrimônio dele está em dólar? Se você falar para mim que 80% é uma coisa. Agora, se você falar para mim que ele tem 15, 10% do patrimônio em dólar e o resto no Brasil, eu já li um pouco do histórico do Paulo Guedes, ele foi um dos fundadores da IBMEC, me parece que o patrimônio dele maior está no Brasil. Então, para que ele vai querer afundar a moeda brasileira, onde ele tem a maior parte do patrimônio, só para ganhar em cima de onde ele tem a menor parte do patrimônio? Exatamente. Aí, vamos ler a notícia. Então, a primeira coisa, a abertura de uma offshore ou conta no exterior não é ilegal, desde que seja mantida lá fora e declarada. Aqui, o Guedes disse a Piauí que informou a Comissão de Ética Pública sobre seus investimentos em conta no exterior, assim que assumiu o ministério no dia 12 de janeiro de 2019. Ou seja, a offshore não estava não declarada. Essa é a grande diferença. E o segundo ponto que eles fazem aqui, que acho que as pessoas também têm que saber ler e interpretar, e eu vou explicar para cada um depois o que é uma offshore, tá? Mas assim, artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000, proíbe funcionários de alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil e no exterior, não está falando só no exterior, mas no Brasil e no exterior, passíveis de ser afetadas por políticas governamentais. Ou seja, se ele tiver o dinheiro no exterior, por exemplo, ele comprar minério de ferro, o que o Guedes faz, o que o Bolsonaro faz, o que qualquer um desses caras, seja o maior idiota do mundo, faz, o mundo não gira em torno do Brasil. O mundo gira em torno do dólar. O dólar não sobe porque o Bolsonaro muitas vezes falou alguma coisa, porque o Guedes, não. O dólar sobe porque o mundo inteiro está comprando mais dólar. O petróleo não sobe porque o Paulo Guedes falou que vai cortar o IPI alguma coisa. Não, o petróleo sobe porque o mundo inteiro compra petróleo. Ele não é capaz de movimentar o petróleo. E a gente aqui, se vocês lembrarem, num dos primeiros aconselhamentos financeiros que a gente fez, naqueles 6 pontinhos, era diversificação. Então, para quem tem uma fortuna, talvez o que ele tenha, faz muito sentido ele ter uma conta no exterior. Ponto número 1. Agora, o segundo ponto, o que é uma offshore? Às vezes é um famoso assim, quem já foi mordido por cobra fica com medo de salsicha, né? Então, o cara vê lá a matéria offshore e acha que não, isso é coisa ilegal. Não, vamos entender o que é uma offshore. Offshore nada mais é que uma empresa fora do Brasil. Então, você tem um conceito onshore e offshore. Isso não só serve para contas bancárias. Você, por exemplo, quando você tem uma extração de petróleo offshore, significa fora do continente. Uma extração de petróleo onshore significa dentro do continente. Então, significa que é uma empresa fora. Por que uma pessoa constitui uma offshore? A offshore, ela nada mais é que um veículo de investimento. Quando você tem um certo volume de dinheiro acima de um certo nível, faz sentido você, sim, criar uma offshore, porque ela traz alguns benefícios tributários e algumas facilitação no pagamento de imposto. E isso não tem nada de errado. Isso aí, acho que no meio, para quem trabalha no mercado bancário, seria, por exemplo, você pode investir em ações comprando diretamente as ações, ou você pode investir por meio de um fundo. Entendeu? Nos dois lados você está investindo em ações. Só que de uma forma você vai diretamente, no outro lado você vai diretamente nos fundos. Qual que é a vantagem de cada um? Tem suas vantagens. Às vezes o cliente quer uma diversificação, quer delegar a gestão, então ele vai por meio dos fundos. Às vezes o cliente não, às vezes o cliente ele quer tomar as decisões dele, etc. Então ele vai comprar direto as ações. Então eu acho que essa é uma notícia que saiu aí na mídia. Quando eu li isso daí eu fiquei um pouco... eu falei, poxa, é triste porque talvez...
algumas pessoas eu vejo nesse governo, me parece que estão fazendo bem, outras nem tanto. Eu já falei uma vez, eu acho que o Bolsonaro é o pior do governo, mas eu acho que o Paulo Guedes, me parece que ele entrou lá para fazer o bem, ainda que talvez não tenha conseguido, falta alguma coisa, mas me parece que ele entrou para fazer o bem. E aí, por último, só para também mostrar para a turma a diferença de ter uma offshore, o problema não é ter offshore, o problema é isso daqui, ó. Peraí. Aqui, ó. JBS abriu contas no exterior para favorecer Lula e Dilma. Isso é uma offshore ilegal. Isso não pode. Extratos mostram que o Eduardo Cunha usou offshore na Suíça, offshore não declarada, para receber dinheiro público. Isso é ilegal e imoral. Agora, assim, imagina só, vamos lá, gente. O cara vai lá, trabalha a vida inteira, vende um banco, monta uma faculdade, ganha dinheiro pra caramba, ele ganhou muito dinheiro, tem esse dinheiro todo, ele entra pro governo para ajudar o país. O que ele faz com o dinheiro dele? Ele abandona, fala, não, agora esse dinheiro acabou, ele perde o direito de administrar esse dinheiro? É isso mesmo? Então, o cara que decide ser prefeito de Campo Belo não pode mais ter uma conta bancária, tem que doar esse dinheiro para outro lugar? Então, quando eu vejo uma posição dessa, Lucas, com essas falácias, é triste.